Olá, meu caro amigo e seguidor. Seja bem-vindo a mais um Papo Espírita, que é a revista eletrônica quinzenal do Centro Espírita Allan Kardec, onde nós analisamos fatos a partir da ótica da doutrina espírita codificada por Allan Kardec, trazemos notícias, indicação de livros, filmes, para todos aqueles que nos acompanham. E o nosso Papo Espírita de hoje tem como título Análise dos fatos que ocorreram no dia 8 de janeiro. E pesquisa da Ipsos diz que 81% dos brasileiros são contra os atos de 8 de janeiro. Segundo pesquisas divulgadas pela Ipsos, no dia 13 de janeiro, 81% da população brasileira não apoia os atos extremistas, terroristas de 8 de janeiro em Brasília. Outros 18% não souberam responder. A pesquisa foi realizada nas 5 regiões do país, ouvindo online 600 pessoas. Tem algumas questões cuja soma do resultado ultrapassa 100%, porque os entrevistados podiam indicar mais de uma resposta e a margem de erro é de 4 pontos percentuais. Então, segundo a pesquisa, entre os eleitores do ex-presidente Jair Bolsonaro, 37% aprovam, em parte, os atos extremistas e 48% discordam. Em relação aos atos de vandalismo, 53% dos entrevistados dizem acreditar que todos os envolvidos devem ser punidos. Para 41%, somente aqueles que comprovadamente cometeram algum tipo de violência ou depredaram o patrimônio público devem ser penalizados. É interessante a gente compreender, primeiro, o que é terrorismo. Terrorismo é o uso da violência, física ou psicológica, por meio de ataques localizados a elementos ou instalações de um governo ou da população governada, de modo a incutir medo, pânico e, assim, obter efeitos psicológicos que ultrapassam largamente o círculo das vítimas, incluindo o restante da população do país. A palavra terrorismo se originou em 1798 na Europa, sendo usada para nomear o regime vivido pela França entre setembro de 1793 e julho de 1794, e a anarquia no final do século XIX. A partir do século XX, vários países usaram terroristas para chegar a seus interesses, lhes oferecendo apoio político, financeiro ou auxiliando na manutenção de armamento e expansão da luta. Os principais grupos terroristas são Al-Qaeda, o Hezbollah, a ETA, o IRA, Hamas e o Jihad Islâmico. Então, aqui nós percebemos que muitas vezes os países acabam ajudando terroristas. E a respeito dos atos do dia 8 de janeiro, a Federação Espírita Brasileira divulgou uma nota oficial, nos alertando a respeito de um texto que existe no livro Conduta Espírita, intitulado Na Via Pública, ditado pelo espírito André Luiz. Diz ele, demonstrar como exemplos que o espírita é cristão em qualquer local, proteger com desvelo caminhos, jardins, monumentos e pisos, árvores e demais recursos de beleza e conforto dos lugares onde estiver. O logradouro público é o salão de visita da comunidade. Então, nós espíritas prezamos por quê? Pela paz, pela harmonia, com respeito às pessoas, instituições e os poderes legalmente instituídos pelo Estado Democrático de Direito. E diz a Federação Espírita que devemos nos voltar ao Evangelho de Jesus e recordar que estamos na Terra como irmãos. A paz e a harmonia
são consequências da lei de amor, síntese de toda a obra do Cristo. Então é importante a gente lembrar que, como espíritas, nós devemos aí respeitar as leis e prezar pelo seu respeito. E a respeito do terrorismo, o espírito Viana de Carvalho, através da psicografia de Edivaldo Pereira Franco, em sessão no Centro Espírita Caminho da Redenção, na noite de 7 de janeiro de 2015, quando ocorreu aquele atentado em Paris, Viana de Carvalho nos traz a visão dos espíritos a respeito dos fatos, mas principalmente, que é o que nós vamos analisar aqui, é quem é o terrorista. O importante para nós não é o terror, mas analisar aquelas pessoas que são responsáveis por estes fatos. Diz Viana de Carvalho, a Hidra de Lerna, na mitologia grega, na sua insaciável sede de sangue, ressurge na atualidade, multiplicando-se em forma do hediondo terrorismo. Realmente, o terrorismo tem se espalhado pelo mundo, causando centenas, milhares de mortes. Segue Viana de Carvalho. Os fantasmas do medo, da revolta, das lutas sem quartel, corporificam-se nas massas alucinadas, gritando por vingança, sem se importar com o número de vidas que elas ceifam, nem com as formas cruentas a que submetem as pessoas. Continua Viana de Carvalho dizendo que os direitos do homem e da mulher, dolorosamente conseguidos ao largo da história, cedem lugar aos abusos do poder desenfreado, da loucura fanática de minorias infelizes que acendem o estopim do barril de pólvora dos ódios mal contidos. Então, aqui, Viana de Carvalho está nos dando o quê? Uma análise psicológica de quem são os terroristas. São seres que, dentro da sua loucura fanática, acendem um barril de pólvora, como nós vimos que aconteceu lá em Brasília, e acabam atraindo para si, nas próximas reencarnações, a culpa de terem desrespeitado não só as leis humanas, que as leis humanas são baseadas nas leis divinas, são baseadas, que como plano de fundo de tudo, tem a lei de amor como base. E continua a Viana de Carvalho nos trazendo o perfil das pessoas que praticam atos terroristas. Diz ele que isso acontece porque predominam na atualidade o individualismo, o consumismo, o exibicionismo, espúrios descendentes do egoísmo, facções terroristas degeneradas disseminarão na terra o crime e o pavor, até que seus comandantes e comandados sejam todos exilados para mundos inferiores, compatíveis com seus estágios de evolução. Aqui é importante a gente parar e fazer uma análise destas palavras do Viana de Carvalho. Segundo Viana de Carvalho, o terrorismo, os atos praticados por terroristas, como aconteceram no dia 8 de janeiro, são reflexos do quê? Do individualismo, pessoas que acreditam que estão acima dos outros e acima da lei, do consumismo, que nos leva a acreditar que esta é uma única reencarnação, o exibicionismo, nós vimos pessoas depredando e fazendo vídeos e postando nas redes sociais como se fossem heróis. Ao contrário, não eram heróis.
E então, é importante nós voltarmos para os ensinos de Jesus, porque o Espírito Emmanuel tem uma colocação extremamente interessante que serve de base para as nossas ações e para que possamos entender o que está acontecendo com esses espíritos, que o próprio Viana de Carvalho coloca que eles que espalham o medo, o pavor, vão ser exilados para mundos inferiores, compatíveis com seu estágio de evolução. Por que Viana de Carvalho coloca isso? Porque a Terra, o planeta Terra, também evolui e está para ser promovido de mundo de provas e expiação, onde o mal ainda predomina, como nós vimos no dia 8 de setembro, e que o bem lentamente vem crescendo. E, infelizmente, esses espíritos que não respeitam as leis humanas nem as leis divinas, eles serão o quê? Exilados para outros planetas. É importante a gente compreender que um dos pontos fundamentais da doutrina espírita é a pluralidade dos mundos habitados. E que os mundos que existem no universo estão em diversas categorias. Mundos primitivos, mundos de provas e expiação, mundos de regeneração, mundos felizes e mundos superiores. A Terra já foi um mundo primitivo. Foi promovido para mundo de provas e expiação há 2000 anos, quando Jesus veio ao planeta. Agora, estamos mais uma vez para sermos promovidos de mundos de provas e expiação para mundo de regeneração. E aqui ficarão aqueles espíritos que têm já o amor dentro do seu coração. Não o ódio, não a raiva, não o desespero. Então, esses espíritos, que Deus não abandona, vão receber uma nova oportunidade em um planeta, nas condições da Terra, há 5, 6 mil anos atrás, ou seja, mundo primitivo, onde o ser humano fazia suas primeiras encarnações. Então, Deus não desampara, Deus dá novas oportunidades, mas, infelizmente, estes espíritos não vão ter condições de permanecer entre nós, porque a sua evolução moral é baixa. Então, voltando para Emmanuel, na mensagem intitulada Atendemos, que foi publicada na Revista Reformador de setembro de 1953, onde ele faz uma análise de uma passagem do Evangelho de Mateus, que todos nós conhecemos, que diz que ninguém pode servir a dois senhores, pois ou odiará a um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. E encerra dizendo: não podeis servir a Deus e a Mamon. Então, quando Jesus ensinou que não podemos servir a Deus e a Mamon, não desejava, claro, dividir as criaturas em dois campos opostos, como acontece hoje no nosso país, entre políticos de um lado e políticos de outro lado. Não quis também Jesus dividir a sociedade em ricos e pobres, não. Os bons e os maus, os justos e os injustos, para que se guerreassem constantemente. Porque, sendo a Terra naquela época um planeta primitivo, a guerra era uma constante. Ainda é. Então, Emmanuel nos coloca que quando encontramos um doente que nos propomos aliviar ou curar, nós efetuamos imediata separação entre o enfermo e a enfermidade, atacando a moléstia e protegendo a vítima. Então, aqui, trazendo isso para o nosso caso, que um enfermo foi quem praticou o ato. A enfermidade é o terrorismo. Então, o que nós devemos fazer? Nós temos que atacar a moléstia, no caso, o terrorismo, condenar o terrorismo, e protegendo a vítima. Não significa protegendo a vítima que devemos isentá-la de toda a culpa. Não. No Código Penal da Vida Futura está muito bem escrito: a cada um segundo suas obras.
tanto no céu quanto na terra. Então, quando nós transgredimos uma lei humana, é claro que nós temos que nos recuperar perante esta lei. Às vezes vamos para a prisão, outras vezes pagamos uma cesta básica, mas temos que nos enquadrar e respeitar a lei. E o mesmo acontece com os terroristas. Mas, como ele é um doente, nós temos que curá-lo. De que maneira? Porque você já parou para pensar? Foi feita uma análise interessante a respeito de parte daqueles que estavam em Brasília. Eram muitas pessoas que moravam sozinhas, pessoas frágeis emocionalmente, que acabaram seguindo ensinamentos que não condizem com os ensinamentos do cristianismo. Víamos pessoas ajoelhadas, orando, pedindo a Deus que fizesse com que as Forças Armadas dessem um golpe de Estado. É usar Deus de maneira incorreta. Então, é importante a gente compreender que todos estes que praticaram esses atos são os nossos irmãos. Merecem nosso apoio para se recuperar? Sim. Precisamos ajudá-los a se elevar espiritualmente. De que maneira? Dando apoio espiritual. Com certeza, muitos ficarão algum tempo na prisão e terão tempo para refletir a respeito dos próprios atos. E no Código Venal da Vida Futura diz que à medida que nós cometemos um erro, o primeiro passo é o arrependimento. Depois vem a expiação e depois também vem a reparação. Isso às vezes leva algumas encarnações até ser corrigido. Então, encerrando a nossa análise, vamos ouvir uma música que nos fala da paz, porque estes irmãos nossos têm muita dificuldade de encontrar a paz dentro dos próprios corações. E olha que muitos de nós que estamos aqui também não temos muita paz no coração, mas pelo menos já utilizamos aí a nossa inteligência, o nosso raciocínio para cometer o mínimo de erros possíveis. Então a música fala da paz. La, 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 la. Onde eu encontro a paz, estou querendo saber. Ouvi quando alguém me falou que o caminho mais perto é você. Eu quero somente encontrar a luz para o meu coração. Errei, já não vou mais errar. Eu estou lhe pedindo perdão. Deus, eu preciso mais tempo aqui. Meu passado não posso lembrar. De agora em diante eu quero servir e o presente viver só para amar. Como é bom a gente ter alegria para dar, a esperança renascer e com Deus, com Jesus caminhar. Eu quero somente encontrar a luz para o meu coração. Errei, já não vou mais errar. Eu estou lhe pedindo perdão. Deus, eu preciso mais tempo aqui. Meu passado não posso lembrar. De agora em diante
Eu quero servir e o presente viver só para amar. Como é bom a gente ter alegria para dar, a esperança renascer e com Deus, com Jesus caminhar. Realmente é difícil encontrar a paz, mas aos poucos vamos conseguindo colocar um pouco mais de paz dentro do nosso coração. Vamos agora às efemérides espíritas, ou seja, os fatos que aconteceram entre 15 e 30 de janeiro na história da doutrina espírita. Começamos no dia 15. Em 1861 é lançada a primeira edição do Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, em Paris. O Livro dos Médiuns é a segunda obra lançada por Allan Kardec. A primeira foi o Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857. Nós vemos que 4 anos depois, Allan Kardec lança a segunda obra, que é o Livro dos Médiuns, ou seja, o Guia dos Evocadores. Quem quiser conhecer, compreender e praticar a mediunidade, educar sua mediunidade, a primeira leitura é o Livro dos Médiuns. Em 1875, no dia 15 de abril, é lançada a primeira tradução do Livro dos Espíritos no Brasil. Então, nós vemos que quase 20 anos depois foi lançado a tradução para o português. Claro que o Livro dos Espíritos já circulava aqui no Brasil na sua edição em francês. E também nesse dia, o Jornal do Comércio do Rio noticiava o lançamento do Livro dos Espíritos. E olha, uma das consequências, que foi no dia 17 de janeiro de 1860, ou melhor, 1960, que nós sabemos que o espiritismo foi cruelmente perseguido no país, o Jornal Católico, Santuário da Aparecida, protestava contra a concessão à FEB, Federação Espírita Brasileira, do reconhecimento da utilidade pública. Então, aquilo que nós percebemos hoje com os cultos afros que são perseguidos no Brasil, o mesmo aconteceu com a doutrina espírita. Agora, nós já conquistamos uma convivência, vamos dizer assim, quase que pacífica com os demais segmentos religiosos, diferente de alguns segmentos que perseguem as religiões de matriz africana. Dia 21 de janeiro de 1854, nasce Eusápia Paladino em Nápoles, na França. Ela foi notável médium de efeitos físicos, foi pesquisada por inúmeros cientistas, convencendo vários sobre a veracidade da comunicação espiritual. Após o lançamento da doutrina espírita, com o Livro dos Espíritos e as demais obras de Allan Kardec, médiuns de efeitos físicos, ou seja, que se prestam à materialização de espíritos e de coisas, foram estudados pelos cientistas para comprovar realmente a existência do fenômeno mediúnico. Em 1883, desencarna Amélie Gabrielle Baudet, viúva de Allan Kardec, aos 87 anos. Falando em comunicação, hoje nós estamos chegando aqui até você pela internet. Em 1883, é fundada a revista Reformador, órgão de divulgação da Federação Espírita Brasileira, que circula até hoje. Em 24 de janeiro de 1865, desencarna Antônio de Mur, médico homeopata e grande divulgador da doutrina espírita. Falando em investigação do espiritismo, em 1869, a Sociedade Dialética de Londres nomeia comissão para investigar os fenômenos espíritas, concluindo, 18 meses depois, com experimentações, pela veracidade dos mesmos. É interessante a gente analisar
os fenômenos espíritas, porque existiram e existem muitos charlatões, ou seja, muitos falsos profetas, e no caso da doutrina espírita, havia charlatões que se diziam médiuns e não eram médiuns coisa nenhuma. Vamos continuar agora falando de livros. No Papo Espírita anterior, apresentamos a lista dos livros mais vendidos em 2022, com leitura espírita. Agora, nós vamos à lista dos romances mais vendidos em 2022. O mais vendido de todos é Todos os Animais Merecem o Céu, de Marcel Benedetti. O livro é uma narrativa romanceada e conta como o autor conheceu seus benfeitores espirituais e como guiaram para escrever a obra e um pouco da sua biografia. A história é baseada em desdobramento do Dr. Guilherme, médico veterinário, que visita a colônia Rancho Alegre. João, seu auxiliar, semi-analfabeto, em outra encarnação, foi um dos fundadores dessa colônia. Gilberto começa a se interessar pela espiritualidade e, junto com a noiva Cláudia, começa a estudar espiritismo. Fala sobre a eutanásia, a reencarnação dos animais, a vida dos animais na dimensão espiritual, o sofrimento como meio de aprendizado e evolução, relata passagens que contam pormenores do regresso dos animais para a dimensão espiritual, na ocasião da desencarnação, e detalhes sobre o mecanismo de retorno à dimensão física e os momentos que antecedem o nascimento, incluindo também a preparação do novo corpo, porque para os animais acontece o mesmo que para os seres humanos. Para nós é planejado um corpo humano nos mínimos detalhes, de acordo com o livro Os Mensageiros de Francisco Cândido Xavier, do Espírito André Luiz. Falando em Francisco Cândido Xavier e Espírito André Luiz, o segundo livro mais vendido de 2022 é o livro Nosso Lar. Importante a gente relembrar que Nosso Lar é o nome de uma colônia espiritual, ou uma cidade, onde André Luiz apresenta a sua narrativa. É um lugar que ele nunca imaginou existir e que, ao mesmo tempo, é tão semelhante à Terra. No livro Nosso Lar, ele transmite suas observações e descobertas sobre a vida no mundo espiritual, atuando como se fosse um repórter que registra as próprias experiências, revelando um mundo palpitante, pleno de vida e de atividades e organizado de forma exemplar, onde vivem os espíritos que procedem no plano terrestre e passam ali um estágio de recuperação e educação supervisionado por espíritos superiores. Então, o Nosso Lar nos dá uma visão panorâmica do mundo espiritual que aguarda todos, quando abandonarmos o nosso corpo carnal. Claro que Nosso Lar é uma das cidades, vamos dizer assim, na espiritualidade positiva. Temos cidades melhores ainda que Nosso Lar, onde moram espíritos melhores, mas também temos cidades onde moram assassinos, terroristas, bandidos, suicidas, todos eles têm seu lugar. Só que na espiritualidade, eles ficam em locais com espíritos semelhantes. Não há, como aqui na Terra, toda essa mistura de bons e maus, como nas nossas cidades. Outro dos livros mais vendidos já é velho, conhecido nosso, é o Violetas na Janela, de Velha Lúcia Marizek de Carvalho, onde o espírito Patrícia, uma jovem que desencarnou aos 19 anos, recorda o despertar na pátria espiritual, sentindo-se entre amigos, tem uma acolhida feliz e começa a se adaptar à nova vida. Podemos dizer que é semelhante ao Nosso Lar, só que mostra como é que uma jovem retorna à pátria espiritual com todas as suas perguntas. Outro dos livros mais vendidos do ano de 2022 é Os Mensageiros de Francisco Cândido Xavier, do Espírito André Luiz. Nesse livro, André Luiz apresenta experiências de espíritos que reencarnaram com instruções específicas para atingir o aprimoramento pessoal, mas nem sempre são bem-sucedidos nas suas tarefas, como, aliás, acontece conosco, né?
Quantas vezes nós nos dispomos a fazer uma tarefa e não conseguimos levar a cabo? O mesmo acontece na parte espiritual. É feita uma programação encarnatória para todos nós, mas muitas vezes nós não conseguimos colocá-la em prática. Então, é interessante porque este é o segundo livro da obra A Coleção A Vida no Mundo Espiritual, que é composto de 13 volumes independentes entre si, que trazem valiosos ensinamentos sobre a vida no além. O nosso quinto livro mais vendido, na categoria de romance, é Paulo Estevam, psicografado por Francisco Cândido Xavier, O Espírito Emmanuel. Emmanuel é um velho conhecido nosso, ele é o responsável pela orientação da mediunidade do Francisco Cândido Xavier, e foi um espírito que teve a oportunidade de ter uma conversa, vamos dizer assim, com Jesus, quando estava encarnado aqui no planeta. Ele, que era um senador romano, naquele momento rejeitou o cristianismo, e o resto da história da vida dele, eu não vou dar spoiler para que vocês adquiram os livros que contam a vida do Emmanuel. Mas aqui, Emmanuel nos conta o início do cristianismo, a conversão de Paulo, o seu trabalho, o conhecimento com Estevão, uma obra-prima que merece ser lida, porque ele apresenta para nós toda aquela transformação de Paulo, de perseguidor dos judeus, um fariseu, que acaba se transformando, na minha visão, claro, respeito àqueles que têm opinião diferente, mas um dos maiores de todos os apóstolos, ou seja, aquele que teve uma visão global, percebeu que o cristianismo era a doutrina do Cristo, era para ser difundida em todo o mundo. Já a maioria dos discípulos, na época do Cristo, achavam que era simplesmente para os judeus. E hoje vamos iniciar, neste ano, trazendo algo mais para nós, ou seja, análise de filmes a partir da ótica da doutrina espírita. E vamos, é claro que não poderíamos deixar de analisar aquele filme que foi lançado há pouco tempo, que é um fenômeno de bilheteria, que é o Avatar 2. O segundo filme do Avatar é O Caminho das Águas. É uma nova sequência, que está encartada nos cinemas de todo mundo. É a história de Jake e Neytiri, que retorna à trajetória 10 anos depois da guerra contra os humanos em Pandora. Agora, o planeta Terra está morrendo e Pandora é a única chance de habitação dos humanos que tentam novamente erguer fortalezas no planeta para dominá-lo. Então, aqui nós temos a belicosidade do ser humano e não dá para deixar de fazer uma comparação entre o Avatar 2 e a Conquista das Américas, porque portugueses, espanhóis e ingleses e outros povos que vieram para a América, o que eles fizeram? Acabaram com a civilização que aqui existia. Agora nós estamos vendo aí, finalmente, um pouco de justiça para os nativos. Aqui no Brasil foi criado o Ministério dos Povos Originários, ou seja, pela primeira vez eles estão tendo vez e voz. Mas não vou dar nem spoiler, porque eu também acabei não vi o filme do Avatar, mas é importante a gente refletir a respeito da dominação. Na minha visão, poderiam muito bem tentar conviver pacificamente. Não sei o final do filme, mas vale a pena a gente vê-lo e analisá-lo sobre a ótica da doutrina espírita. Amigo e seguidor, nosso tempo está encerrando. Eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses mais de 30 minutos, procurando compreender melhor o mundo a partir da ótica da doutrina espírita. O encerramento, é claro que não poderia deixar de ser com aquela oração que Jesus nos ensinou há 2000 anos atrás, que é
o modo mais prático, mais rápido, mais simples de entrarmos em contato com as esferas superiores, que é a oração do Pai Nosso, que está no céu. Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, o pão do corpo, mas principalmente o pão do Espírito. Perdoa nossas dívidas à medida em que perdoamos aqueles que nos devem. Não nos deixa cair na tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. A todos, muito obrigado pela companhia. Fiquem com Deus e até o próximo Papo Espírita.